atropelamento, nem sempre a culpa é do motorista. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o pedestre também tem obrigações e deve tomar cuidados simples que podem garantir a própria vida. Mesmo assim, quem está a pé acaba atravessando em meio aos carros e confiando demais na sorte. Veja este homem de camisa azul. Ele observa os veículos e assim que encontra uma brecha, atravessa a pista. Este outro homem desce em um ponto de ônibus. A passarela está a menos de 10 metros. Já esta mulher não pensa duas vezes, espera só o momento certo. Foram vários flagrantes em menos de uma hora. Até os idosos se arriscam. Sei que não é certo. As passarelas oferecem bem maior segurança. Para este especialista de trânsito, a falta de paciência dos pedestres e também a insegurança nas passarelas e passagens subterrâneas colaboram para que as pessoas arrisquem a vida. Se os órgãos executivos de trânsito formularem campanhas educativas que possam motivar e incentivar o pedestre a atravessar de forma segura, poderia ter um outro resultado. E por um outro lado, o Estado tem que fazer o seu papel, colocar faixas de pedestres em locais seguros, colocar iluminação suficiente nas passarelas, revitalizar essas passarelas e pedir para que os órgãos de segurança façam a segurança dessas pessoas em determinados pontos, em determinados locais em que há incidência de assaltos, de situações que possam levar a pessoa a não utilizar esse bem público. Francisco está ao lado da passarela. Observa o trânsito na tentativa de atravessar, mas acaba desistindo. O comerciante afirma que perdeu um irmão no mesmo local há alguns anos. É melhor se arriscar ou pegar a passarela? Pegar a passarela. Morreu porque não pegou a passarela. Foi o que aconteceu também com um pedestre, mas lá em São Paulo, que preferiu se arriscar em meio aos carros, a utilizar a passarela. Ao tentar atravessar a rodovia Anchieta durante a noite, acabou sendo atropelado por um caminhão que estava acima da velocidade permitida. A família pediu indenização na justiça, mas o TJ do estado negou. Um laudo técnico apontou que a cerca de 500 metros do acidente havia uma passarela. Para o desembargador que analisou o caso, o fato do veículo estar em uma velocidade alta não foi determinante para a morte do homem, haja vista que a imprudência foi dele. A decisão do tribunal se baseou no laudo pericial, que ainda que ele estivesse acima da velocidade, o tempo de frenagem seria suficiente para evitar a colisão com o condutor. O que ocorreu nesse caso foi culpa exclusiva do pedestre. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece alguns deveres do pedestre e ressalta o que é proibido fazer, como, por exemplo, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea também é proibido. São regras simples que podem salvar vidas, mas que muitas vezes não são cumpridas pelos pedestres. E para falar sobre as responsabilidades dos motoristas e dos pedestres, eu converso com o advogado especialista em Direito Civil, Juliano Costa Couto. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Como a gente viu aí na reportagem, então nem sempre a culpa por um atropelamento ou um acidente é do motorista, né? É fato que o pedestre ele é a parte mais fraca da relação de trânsito, né, digamos assim, né? O motorista, seja ele de carro, de moto, de ônibus, ele costuma estar protegido por todo aquele artefato que o carrega e também pela velocidade e força da dinâmica do veículo. Mas, como vimos, o pedestre também tem de respeitar as regras e o bom senso. E o que a legislação prevê sobre isso? Existem julgados e precedentes que reconhecem, em alguns momentos, Letícia, tanto a culpa concorrente, ou seja, o pedestre, ele praticou uma conduta que motivou aquele acidente, ainda que a vítima seja ele que saiu machucado, com a perna quebrada, e existem hipóteses até de culpa exclusiva do pedestre. O pedestre que assume um risco, age de maneira despropositada e equivocada, ele às vezes não terá direito a nenhum tipo de indenização, porque a justiça pode reconhecer que a culpa do acidente foi somente dele. E ele pode, inclusive, chegar a responder por isso na justiça? É possível. Se ele tiver, por essa conduta, gerado prejuízos ao dono do automóvel, ao dono da motocicleta, ao dono do ônibus, isso pode acontecer. Inclusive, existem precedentes em que reconhece-se o alto grau de embriaguez do pedestre. Fala-se muito hoje, né, lei seca, que o motorista não pode beber e dirigir. É fato que a propaganda também devia abordar. É proibido beber e tentar atravessar a via no momento equivocado.
Ele pode responder, então, na justiça, se for comprovada a responsabilidade do pedestre, tanto por danos morais quanto materiais, é isso? Exatamente. E eu acredito que pode-se até chegar, a depender do caso, né, uma questão até de natureza penal. Quando alguém daquele veículo onde o pedestre, né, fez o acidente por culpa exclusiva dele, se tiver tido alguma lesão, alguma questão penal, até penalmente esse pedestre pode vir a responder. E nesses casos em que a responsabilidade é dividida, né, entre o motorista e o pedestre, como identificar isso? A este caso caberá ao juiz, aplicando as normas cabíveis, né, do Código Civil, ele vai identificar, às vezes, o grau de culpa, a extensão dos danos experimentados por ambas as partes, e o juiz pode entender que essas culpas e, obviamente, essas indenizações se compensam por completo ou devam ser divididas ao meio e quem gastou mais vai ter direito à indenização, ou ele pode até percentualizar este grau de culpa e aí sim atribuir responsabilidades. O caso concreto submetido à jurisdição, né, do judiciário é que será analisado pelo juiz e ele, na sentença, deverá atribuir especificadamente a culpa de cada um. A gente falou aí da embriaguez do pedestre, no caso da embriaguez do motorista também, isso seria um exemplo de quando a responsabilidade pode ser dividida, poderia causar essa responsabilidade dos dois? Na verdade, presume-se que a embriaguez do motorista acarretaria uma culpa maior a ele, né? Porque a norma em relação a não dirigir embriagado é específica e expressa. Na verdade, não é proibido, né, andar, ou aqui no Brasil, pelo menos a embriaguez em público, a não ser lá na lei das contravenções, mas o que é errado é a conduta do agente embriagado junto a uma faixa de rolamento. Esse que seria o problema. Então, o caso concreto poderia apreciar isso. E é importante dizer que, junto com os pedestres, temos também, por vezes, o risco dos ciclistas embriagados, que dirigem, né, na faixa de rolamento ou atravessam e também geram acidentes por culpa exclusiva deles. No caso dos ciclistas, então, já que a gente citou, né, todas essas regras se aplicam também a eles, né, que também correm risco, enfim. Os ciclistas, assim como os carroceiros, também devem respeitar as leis de trânsito, respeitando a faixa de rolamento, os momentos de atravessá-la, a forma de inversão de faixas e por aí vai. E outro aspecto importante, Letícia, aqui me atrevendo a registrar para o público, seria também aquelas pessoas que atravessam a faixa ou as vias com crianças, né, menores. A criança, às vezes, ela não tem noção da velocidade de um carro. É bom que segure bem a mão, oriente bem os menores e as crianças para evitar acidentes, tanto para o menor e para a família que vai ser, obviamente, atingida com aquele incidente, bem como para o motorista, né, que apesar de sofrer um acidente dentro do carro, ele também pode ter danos materiais, morais e, obviamente, sofrer muito por ter lesionado alguém, ainda que a culpa não seja dele. E a gente tem também aquelas faixas de pedestres, né? Inclusive aqui em Brasília, que não tem semáforo, que os carros param com um sinal feito com as mãos, né, pelo próprio pedestre, quer dizer, e é um local de grande número de acidentes. Nesse caso também o pedestre tem que estar atento e da sua responsabilidade, né, na hora de atravessar. É obrigação do pedestre parar antes da faixa, né, para que ele atravesse, sinalizar com a mão, esperar o carro parar para só aí prosseguir seu rumo. Inclusive, às vezes, é reconhecido que mesmo na faixa de pedestre é negligente o ciclista que vem descendo a via, né, e passa direto pela faixa de pedestre sem ter parado e sinalizado. E um outro aspecto abordado por você, que gera também muitos acidentes, é quando você tem uma faixa de pedestre vinculada a um sinal de trânsito. Ali deve ser privilegiada a sinalização dada pelo sinal de trânsito, né? Ali o pedestre não pode vir e andar diretamente, ele tem que apertar o sinal ficar vermelho. Às vezes os motoristas, por zelo excessivo, param o carro e às vezes acontece um albarroamento atrás porque o sinal estava verde para os veículos. Agora, a gente viu, principalmente aí na reportagem, muitos pedestres se arriscando próximos a passagens, a passarelas, passagens subterrâneas, enfim. Agora, o argumento de muitos deles é que nesses locais não há segurança, que seria um risco maior ainda, né, passar por isso. Isso pode ser usado como um argumento também por eles? Você veja que esse argumento, quer me parecer, não terá muita força, mas ainda quando as imagens demonstraram que as pessoas tendem a preferir atravessar a via, inclusive à luz do dia, em momentos em áreas movimentadas. Então, inclusive agora, com as novas vias do Distrito Federal, inclusive esse transporte expresso que está vindo do Gama e de Santa Maria, a atravessada dele ficou ainda mais difícil, porque semelhante a algumas vias de São Paulo, tem um muro e às vezes até com a cerca, ou seja, acredito eu e espero que a opção pelas passarelas seja cada vez mais obrigatória e mais frequente por parte dos pedestres. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Agradeço, Letícia, agradeço a todos, uma boa tarde. Boa tarde.